Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre saúde emocional para o tempo do fim. Hoje nós veremos a continuação, encerramos os estudos sobre os vícios. Nós veremos o motivo, a finalidade, né? Por isso que o título está aqui, para que abandonamos o Egito, ok? Sabemos que o Egito representa tempo de ignorância, pecado, vícios, adicções e tudo que nos prende ao mundo e daquilo que Deus quer nos libertar. Então é uma sequência, ainda já indo para o final da nossa série, tá bom? E como nós vamos ler muito texto da Bíblia, e por isso nós precisamos da presença do Espírito Santo. Irmão Moisés vai orar por nós, por favor. Oremos. Soberano Deus, Criador e mantenedor de nossas vidas, nós o louvamos, Pai querido, por mais esta oportunidade, nos louvamos também por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pai querido, o Senhor nos concedeu uma semana de bênção, por isso nós também o louvamos e agradecemos por cada minuto desta semana, Senhor. Pai, estamos nos reunindo agora para estudarmos mais um tema importantíssimo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, Senhor. Pai querido, nós um dia estivemos no Egito, ainda carregamos resíduos, ainda carregamos conosco, Pai, ainda aquela contaminação, Pai, que adquirimos ainda no Egito. Pai querido, nós pedimos que o Senhor venha nos sondar os nossos corações, sondar, Senhor Deus, tudo aquilo que está nos atrapalhando a nossa caminhada rumo a Canaã celestial, Senhor. Por Amém. favor, Pai querido, nos ajude a enxergar, a ver o caminho que devemos andar, Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha a atuar agora em cada um de nós, de maneira muito especial também no irmão Johan, para que ele seja inspirado por Ti a nos instruir, a dar mais uma aula para nós. E nós pedimos também que Teu Santo e Bom Espírito seja com cada um dos ouvintes e quem sabe outros que ainda ouvirão pela internet, Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos abrir a nossa mente e nossos corações para que seja imprimido, Senhor, cada tema que foi estudado aqui hoje em nossos corações, para Amém. que nós possamos, Pai querido, colocar em prática. Oramos confiante na misericórdia de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, Pai. Amém. 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 Muito obrigado. Muito bem, então hoje nós, dando continuidade à nossa série, nós veremos novamente alguns princípios, tá bom? Que norteiam nosso entendimento, compreensão e aplicação prática sobre como cuidar da nossa saúde mental, tá bom? Então, se aceitamos por fé e colocamos em prática, né? Deus tem poder para nos ajudar e isso vai trazer uma bênção para as nossas vidas. Então, Deus nos tirou do Egito com qual propósito, com qual finalidade? Apenas obtermos libertação, liberdade da escravidão que tínhamos, do nosso passado, vícios, pecados, etc. É dessa história, nesse início do nosso estudo, que vamos tirar essas lições, tá bom? Então vamos para o texto de Êxodo, capítulo 4, versículos 22 a 23. A história é muito conhecida, então a pergunta que eu já faço aqui nessas leituras, qual é a frase que mais se repete? Que ela já está destacada aqui em vermelho, tá bom? Então dirás a Faraó, Moisés falando, né? Assim diz o Senhor, perdão, Deus falando para Moisés, fala isso para Faraó. Israel é meu filho, meu primogênito. Aqui você pode colocar seu nome, tá bom? É, João, Maria, você é meu filho, meu primogênito. Eu tenho o propósito de te resgatar do Egito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Essa fala foi por ocasião da última praga, ok? Então, a palavra que mais se repete é: deixa ir o meu povo, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Então, quando olhamos a mão poderosa que Deus usou, né, o momento de escravidão que eles passaram, a gente pode imaginar a Moisés
representando a Deus ao conversar com o faraó. Então, na história superficial, nós vemos a Moisés conversando com o faraó. Na história verdadeira do grande conflito onde você e eu estamos envolvidos, é Deus falando com Satanás. Liberta o Johan dos seus vícios, dos seus pecados, deixa ele sair do Egito para que ele me sirva. Coloque seu nome no lugar do meu, tá bom? Porque não está falando apenas de um povo, está falando de um indivíduo. Então ali Satanás nos colocou prisioneiros, cativos, ignorantes, e Deus quer nos resgatar, ok? Deus nos tirou do fogo como se nós fôssemos um pedaço de tição, ok? Zacarias 2:3 vai dizer: Mas o Senhor disse a Satanás, aí conectado com, né, Moisés e Faraó: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? E aí vem repetidamente a graça de Deus se manifestando a cada pedido, a ira de Deus se manifestando a cada praga, o coração de Satanás se endurecendo, tentando prender cada um de nós, assim como fez com Israel, endurecendo o seu coração. E aí, versículo 7, capítulo 7, 6 vai dizer de novo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Capítulo 8, versículo 1. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Capítulo 8, versículo 20. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Sempre por ocasião da segunda, da terceira e todas as pragas, ok? E ainda, para confirmar tudo isso que a gente está falando, Êxodo 9:1, deixa ir o meu povo para que me sirva. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 13. Então, para terminar, Êxodo 10:3, deixa ir o meu povo para que me sirva. E lemos de forma completa os versículos 7 e 8 do capítulo 10. E os servos de Faraó, finalmente, imagine, né? Depois de tantas pragas, agora foram os homens de Faraó que falaram o seguinte: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Então, a frase que mais se repete, e creio que você já tirou a resposta do nosso título: Para que nós deixamos, abandonamos o Egito? Para servir, ok? É o propósito de Deus, foi, é e será. Então, quantos de nós queremos servir ou sermos servidos? E nós vamos entender isso com a questão da saúde mental. E é maravilhoso entender essa questão, tá bom? Na nossa natureza, nós não gostamos, nós não desejamos servir. Mas há um pouco de ironia na pergunta, né? Quantos de nós queremos servir sem sermos servos? Não existe esse paradoxo, né? Nossa natureza, racionalmente entendemos, se ele nos chama para servir, eu quero servir. Mas nós não queremos, não gostamos de sermos servos, ok? Sermos submissos à vontade do nosso Pai. Então, queremos até servir, mas de acordo com o formato nosso, com a maneira que nós achamos correto, quando as pessoas nos pedem com gentileza, quando o líder da nossa igreja nos considera, quando eu tenho reconhecimento, quando eu sou agradecido por todo o meu esforço, e assim colocamos formatos que nos colocam numa condição favorável de servir. Será que essa é a condição que Deus quer para cada um de nós? Então a resposta é, né? Deus tirou você do Egito para que você o sirva, tá bom? Então, é, não existe outro propósito.
Um benefício, e nós vamos falar dessa palavra também, um benefício de termos saído do Egito é a liberdade, a libertação do pecado, dos vícios, que tanto nós já temos falado, e como, através das feridas de Cristo, nós podemos obter poder para sermos libertos de tudo isso, ok? Mas nós vamos entender isso: pecado, liberdade e serviço. Então, se você acha que pode seguir a Jesus sem ser um servo, você está enganado. Nós precisamos entender de que se Jesus foi um servo sofredor, nós temos o chamado para sermos seguidores dele, discípulos, e então sermos também servos. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, junto com ele também saiu uma multidão mista. Alguns egípcios, crianças, idosos, e muitos deles saíram por curiosidade, como comenta Ellen White, ou pela manifestação do poder de Deus. E eles tremeram, temeram, e eles viram de que o Deus de Israel era especial. Então Deus não tirou você do Egito pelo seu poder, pelos seus feitos. Deus tirou você e usou as pragas para você ter certeza da finalidade que ele tem para a sua vida, ok? E já conectando essas palavras, né? Egito, que representa tudo que nos afasta de Deus, pecado, vícios, sentimentos negativos dentro desse pacote de saúde emocional, né? Nós obtemos pelas feridas de Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, o poder para sermos libertos do pecado. Nós ainda não estamos sendo libertos da presença do pecado, você se lembra? Mas nós já neste tempo podemos ser libertos do poder do pecado que ainda está na nossa natureza. Então, poderemos ter contato com o nosso passado, mas ele não mais nos condena em Cristo Jesus, né? Não há condenação. E começamos a construir com a ajuda dele, levando todo pensamento cativo, todo pensamento ruim, todo pensamento impuro em oração a ele, em sinceridade, continuamente, né? E então nós começamos a trocar sentimentos negativos por sentimentos positivos. E não fica por aí, não para, é uma ascensão eterna, né? Até que na eternidade nós estejamos conhecendo uma gota do amor de Deus e do seu poder. Então, ainda aqui nessa terra, nós veremos de que existe um propósito, tá bom? Não é para chegar em Canaã e é, usufruir das uvas gigantescas, do leite, do mel, né, das águas, da fertilidade da terra. Há um propósito maior. Então, antes de aprofundarmos sobre esse propósito, vamos falar um pouco sobre essa questão da liberdade, ok? Então, vamos passar um pouco mais rápido e depois vamos focar no propósito que é de fato o serviço. Então, em que momento Israel encontrou liberdade? A liberdade dos egípcios, dos seus inimigos. Essa parte eu estou extraindo um resuminho, tá bom? Do nosso estudo sobre a travessia do Mar Vermelho. Quem quiser aprofundar, é um estudo maravilhoso. Você pode procurar nossa playlist, né? As profecias das histórias, e você pode ver lá a Travessia do Mar Vermelho, parte um e parte 2, tá bom? Vale a pena assistir os dois, é fantástico. Então, Êxodo 14:30 diz o seguinte: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. A pergunta que nós fizemos naquele momento, né, daquele estudo, e estou repetindo ela, é: por que Deus fez questão de mostrar os corpos mortos dos inimigos de Israel no mar? Os israelitas precisavam ver os corpos dos seus inimigos? Isso tem a ver com a saúde mental de Israel? Isso tem a ver com a liberdade que eles alcançariam? E repetindo a pergunta inicial, né? Quando é que Israel conseguiu a liberdade? E quando eu falo Israel, coloque seu nome, tá bom? Em que momento você conseguiu a libertação do Egito? Quando você abandonou, saiu do mundo e foi para a igreja, quando você se batizou, hoje, todo dia, como isso? Então, Israel conseguiu a liberdade quando as pragas terminaram, quando o faraó autorizou a saída,
foi depois da última praga, quando que eles de fato se tornaram livres? É, vocês vão concordar de que saindo pelo deserto, montando as suas tendas, a ameaça dos soldados do Egito era uma constante que eles teriam que conviver. Porque ficando para trás do Egito, Faraó e todo o desejo de vingança, imagine no pensamento de mais de 200 anos de escravidão desses homens, né? Pensando, eles vão vir com cavalos, com exército, com espada para nos matar ou nos levar de volta para o Egito para a escravidão. Essa ameaça era constante na mente desses homens. Não adiantava estar no deserto, montando a tenda, com as famílias, todos frágeis, e então eles tinham o quê? Pensamentos negativos, sentimentos negativos, angústias, lembranças dos açoites, e eles poderiam, na sua mente, né, essa sua saúde mental debilitada, pensar que a qualquer momento a ameaça poderia se concretizar. Então, antes de nos mostrar um propósito, Deus nos liberta primeiro. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Então, eles se tornaram livres quando eles viram os corpos dos seus inimigos mortos. Então, eles pensaram, eles nunca mais virão nos buscar. Todos eles morreram. E era isso que Deus queria. Por isso que Deus estava cuidando da saúde mental deles através dessa lição visível. Eles precisaram ver os corpos dos seus inimigos mortos. E nós vimos, eu vou falar um resumo do resumo, né? Que eles literalmente foram batizados no Mar Morto. Por quê? O mar, águas, eles morreram diante de uma ameaça de morte, porém reviveram, ressuscitaram, surgiram das águas, não foram tocados pelo exército como uma nova nação liberta da ameaça da morte. Então, eles, e Paulo fala isso, assista aquele vídeo, eu tenho todas as provas textuais da Bíblia, dizendo, e Paulo diz que eles foram batizados no Mar Vermelho, ok? Então, quando nós seremos livres? Quando pela fé a nossa entrega for completa e total e quando nós formos batizados. Aí existe um evento chave, que é o casamento, a aliança entre cada um de nós e Jesus. Se tem alguém aqui que está assistindo, que já acompanha a nossa série, que está frequentando a igreja, que tem amigos, parentes na igreja adventista, e ainda não se decidiu, a prova de que você quer ser liberto e que você decide e aceita que Jesus tem poder para te libertar do Egito, é você entregar sua vida a Jesus completamente. E tomara que o Espírito Santo toque seu coração para que você, logo que possível, eh, tome essa decisão. E depois você continue sua jornada de aprendizado das doutrinas, conhecimento da verdade. Porém, o único que você precisa ter aqui é um compromisso total e uma entrega total a Jesus. Tá bom? Então, é uma prova de fé, é uma aliança sendo feita. E entregando sua vida a Ele, Ele vai te conceder poder eh, para vencer o que você deseja, tá bom? Então, Deus quer destruir os nossos inimigos, ok? Ele sabe que precisamos ver os corpos deles e cada um de nós, por isso, passamos por situações complicadas dentro da saúde mental, dor e sofrimento, né, ameaças. Os egípcios nos feriram, nós buscamos, às vezes, teimosamente, a doença, o cigarro, o fumo, ou qualquer outra coisa que nos trouxe um legado ruim, porém, Deus pode sim usar tudo isso como isca, assim como foi no passado. Assista, explico melhor aquilo. Literalmente, Deus usou o povo de Israel para colocar o Egito, o Faraó e todos os soldados no meio do mar, o perfeito lugar para o sepultamento desses inimigos de Israel. Sim, você pode ser usado como Deus, como isca, para eliminar todos os seus inimigos, se for da vontade de Deus, e se você assim permitir, colocar os pés na água.
ser batizado. Dali em diante, não é um paraíso, você não está na Canaã celestial, você não chegou à terra fértil, se inicia o deserto, uma jornada de aprendizado, de dependência de Deus, porém Deus vai dar para você maná, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, Deus vai te sustentar e você vai encontrar ali o motivo da libertação, tá bom? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pergunto para você, se talvez não fosse a dor e o sofrimento, você teria pensado e se lembrado de Deus? Ou talvez você está aqui porque você sente uma angústia e deseja de se livrar disso. E o Espírito Santo tocou seu coração para que você ouça, né, esse tipo de mensagem. Deus não enviou a desgraça, a calamidade, a angústia, nenhuma doença mental nem física para você. Jó prova isso. Porém, Deus é poderoso para usar isso com um propósito maior, tá bom? Então, entre o Egito e o propósito está a liberdade. Entre o Egito e a liberdade, nós temos o quê? Qual é o passo? O batismo. É necessário nós sermos mortos no nosso mar vermelho, que seriam as águas, né, do batismo, e entre a liberdade e o propósito nós temos o quê? O deserto, que é o que a maioria dos que estão aqui ouvindo já, talvez são batizados, então nós estamos todos juntos no deserto, aprendendo com os milagres de Deus, com o maná, com o sustento, o suficiente que Ele nos dá para continuarmos essa jornada. Nós não vamos falar, isso vai além, tá bom? Mas saiba que esse propósito nos capacita para uma missão, que é uma conquista, e o discipulado é a prova da jornada depois do batismo. Junto com a missão, nós teremos a conquista, milhares de pessoas aceitarão a Jesus antes da segunda vinda dele, né, antes do fim do tempo de graça, e todos aqueles que aceitarem ser libertos serão servos, cumprirão uma missão e receberão o galardão do nosso servo sofredor, maior mestre e amado Salvador Jesus. Ok? Então, o crescimento é o que nos aguarda. Não existe estagnação dentro do plano da salvação para os filhos de Deus, tá bom? Desenvolvimento, entrega contínua, desenvolvimento de dons, missão, preparação para a eternidade, tá bom? Então, por qual motivo você abandonou o Egito? Deus pode ter usado a mão poderosa para te tirar do Egito, ele te livrou dos vícios públicos, né? Bebida, fumo, drogas, talvez. E hoje você está trabalhando, reconhecendo de que talvez você tem vícios não públicos, como nós vimos nos dois estudos passados, ok? Ainda aceitos pela sociedade, um celular, redes sociais, enfim. Mas Deus não te tirou do Egito para demonstrar o seu poder. Seu poder foi o meio, o mecanismo, mas não foi o propósito. A liberdade foi o resultado, o benefício, mas não foi o propósito. Ok? Então, você abandonou o Egito para se livrar da escravidão e do jugo, ou você abandonou o Egito para ter uma promessa de terra fértil, para receber as bênçãos? Ou apenas, no nosso caso, né? Nós queremos deixar a Babilônia, o Egito para trás só por causa da promessa da vida eterna? Será que é simples assim, né? Troca de pecado por bênção, por vida eterna? Não, há um propósito e a palavra aqui é servir, tá bom? Então, podemos limitar o motivo da nossa saída do Egito, às vezes, ao poder de Deus. Então, se eu sair do Egito por causa do poder de Deus, quando o poder de Deus não se manifestar na minha vida, eu vou brigar com ele. Eu vou dizer o que aconteceu, Senhor, né? O Senhor não me ama mais e eu vou voltar para o Egito. Então, precisamos entender de que o motivo é maior do que apenas o mecanismo, o meio. Então, se ele ainda não me libertou dos vícios, não é porque ele não tenha poder, mas é porque às vezes eu estou ainda no processo de reconhecer quais são, entender o mecanismo das mentiras, me entregar completamente a ele. Talvez tenha algo que está dentro de mim, eu estou abraçando, não estou entregando, não estou resolvendo entregar a Deus, porque talvez eu gosto, eu ainda quero conviver com aquilo, me vitimizo, ataco o meu agressor,
quer justiça, não o perdoou, tudo aquilo que já estudamos até aqui, então a entrega não é completa, né? E aí surgem pensamentos que surgiram em Israel. Teria sido melhor não ter saído do Egito, né? Lá tinha melancias, comida, carnes, e lá, em abundância, pelo menos, né? A gente tinha o que a gente precisava. Que triste quando alguns de nós, às vezes, pensamos e abandonamos a jornada da liberdade porque sentimos saudade dos tempos de pecado. Mas existe uma característica dos servos, tá bom? E essa é outra prova de que nossa entrega foi completa. E é um processo também. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então, servimos aos nossos senhores como a Cristo. Se temos, vamos falar dessa questão do servo, né? Então, depois da palavra servo, aqui qual é a palavra que aparece? Obediência, ok? Como característica do servo bom. Porque é isso que um servo faz, obedecer. O servo, ele escolhe onde trabalhar, escolhe qual função ele vai participar dentro do reino, do grupo da igreja, da comunidade, né? O servo escolhe o que é mais simples e prazeroso para ele, ou ele é, aceita em sinceridade o que o seu Senhor, o nosso Deus, nos apresenta. Então, nosso Senhor e nosso Deus, ele pode nos prover tudo, ok? E ele tem autoridade e capacidade para isso, para ele nos mostrar qual é o desejo e a vontade dele para nós. E nós precisamos apenas obedecer, tá bom? Então vamos na sequência do texto de Efésios, Efésios 6, 6 e 7. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Isso se aplica para tudo, aos estudos, ao trabalho, às coisas da igreja, família. Eu não faço para agradar minha esposa, eu faço como se estivesse fazendo para Cristo. Eu não faço para agradar a igreja, eu faço para Cristo. Eu não faço para agradar meu chefe, eu faço para Cristo. E o reconhecimento ou não virá, consequentemente, em função da vontade e bênção de Deus também. Ok? Então veja o que Ellen White fala a respeito no Caminho a Cristo, a página 61. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, isso é fato, pois a salvação é dom gratuito de Deus e que obtemos pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. 1 João 3, 5 e 6. Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus. Perceberam o efeito do amor, de abraçarmos pela fé as feridas de Cristo, Ele nos amando primeiro? Então, para que tenhamos pensamentos positivos de acordo com a vontade de Deus, precisamos receber esse amor através dessa entrega, tá bom? Tal como se expressa nos preceitos de sua santa lei. Nós não guardamos a lei para sermos salvos, nós guardamos a lei porque já estamos salvos, tá bom? Será que é possível obedecer sem amar? É possível. Os legalistas, aqueles que olham para os preceitos, né? Talvez pela força de vontade, pelas aparências, para manter uma posição, um status, uma fama, mas nesse caso é hipocrisia, é pesado, né? E destrói o nosso interior. E aí isso vai gerar mais doenças emocionais, porque ninguém pode viver enganado por muito tempo, né? Então, quem obedece
Sem amor, ele vai criar um senso falso de justiça própria, ele vai julgar os demais, vai se comparar e vai ver de que tentar obedecer pela própria força de vontade é como se colocássemos gasolina para apagar o fogo do pecado que está em nós. Deus nunca nos chama para obedecer sem amar, ok? Jesus disse, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por isso, amamos primeiro, admiramos sua entrega, suas feridas primeiro, e então, começando a amá-lo, né? E sendo gratos a Ele, aprendemos a amá-lo dia após dia, através da Bíblia, da oração, e o Espírito Santo nos dá poder para também contar o que Ele fez por nós. Ok? Então existem dois tipos de servos, né? Aquele que ama a Deus e agrada e faz, cumpre a sua lei com alegria, e aquele que faz para agradar os homens e é um peso, faz isso pelas aparências, tá bom? Então, se eu quero agradar o meu chefe, amigos, pastor, autoridades, pais, preceptores, seja o que for, né? De quem eu vou esperar a recompensa? Deles. Porém, se eu, e aí coloquei essa ilustração, né? No dia a dia com as pessoas que nós nos relacionamos, se eu quero agradar o meu próximo, eu vou esperar a recompensa dele. Porém, se eu quero agradar a Deus, de quem será? De quem eu espero a recompensa? Do próprio Deus. Efésios 6:8 diz, né? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então percebam que não será hoje, não será daqui a alguns meses, mas será quando Jesus voltar, que Deus vai nos entregar o que nós merecemos de acordo com a vontade dele, ok? Então Deus estabeleceu as autoridades, Deus colocou autoridades políticas, religiosas, né? Familiares, ele coloca e retira reis, e há um propósito para que nós eh, sigamos a autoridade desses líderes, tá bom? Então precisamos entender de que Deus é organizado. Tudo isso tem um motivo. Então, mas nossas ações não são para eles, são para Deus. Por isso que o propósito de Deus se manifesta através de decisões de homens falhos, pecadores, concílios de igreja, comissões de igreja, é, uma promoção na empresa, pode ser que tenha sido justo, pode ser que não tenha sido, que não tenha ocorrido ainda, na escola, em casa, né? Porém, nós às vezes vamos gostar ou não dessas decisões dessas autoridades, porém nós precisamos aceitar porque nós temos a Deus e a Cristo como nosso alvo, tá bom? Então, se eu faço algo para agradar o olhar dos demais, né, do ser humano, eu vou me frustrar, porque o ser humano é imperfeito e ele não vai me reconhecer, ele vai me dar talvez mais trabalho, mais carga. Então, por exemplo, se eu realizo séries evangelísticas com poucas pessoas, eu vou me frustrar, por quê? Porque eu estou querendo agradar talvez minhas expectativas como ser humano ou os números que o nosso líder da igreja, da associação, poderá estar esperando, ok? Será que se eu ajudar um ministério da igreja sem ser reconhecido, isso é algo que me agrada? Não. Porém, novamente, né? Nós precisamos sermos servos fiéis para buscar o agrado de Deus. Então, se eu não sou promovido na empresa, por isso estou me comparando então com aquele que foi promovido, a quem eu estou vendo? Vocês se lembram? Quem está na minha frente? É Jesus ou é daquele que eu estou começando a ter inveja, ao me comparar, estou começando a sofrer porque eu acho que fui injustiçado pelo meu chefe, né? Eu não recebo elogios, prêmios ou reconhecimento pelo meu trabalho. O que está diante de mim, dos meus olhos? A minha carreira ou está Jesus? Versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Eu queria destacar esse trecho aqui, como a Cristo. O que você faria por Cristo? Ele morreu por você, entregou sua vida, suas feridas se conectam com as suas. Como o faríamos? De qualquer jeito? Com desprezo?
só para cumprir? Claro que não. Seria com alegria, com excelência, quando ele pedir, como ele pedir, né? Então, o servo tem uma condição, uma conexão direta com Cristo, ok? O chamado vem de Deus, né? Mesmo que através de elementos humanos, chamado para ajudar na igreja, numa função, no ministério, e o servo faz com excelência porque está fazendo para Cristo. E retomando essa questão da obediência, né? Filipenses 3:22, vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Aqui vale um parênteses, né? É muito óbvio. Vou usar o exemplo do chefe, por exemplo. Se eu vejo que meu chefe está usando situações mentiras, não está usando financeiramente as coisas de maneira correta, etc., eu não vou ser participante desses erros, certo? Eu vou tomar uma atitude correta. Primeiro agradar a Deus e depois aos homens. Mas quando meu chefe é alguém que tem as suas falhas, suas características, porém ele tem uma boa intenção, então eu não faço para agradá-lo, faço como para agradar a Cristo, tá bom? Então, não estamos dizendo que temos que engolir, aceitar tudo que vem, às vezes vindo de forma equivocada e errada, tá bom? Então, dessa maneira o servo ele vai servir não quando lhe convém, não quando é prazeroso para ele, não quando vier no formato, a maneira que ele acha que é correto. Não, eu não concordo com esse método evangelístico. Eu acho que isso aí não vai dar certo. O servo não tem essa percepção. Em submissão, ele se coloca à disposição de algo que é maior, né? A comunidade, o corpo de Cristo. Então, ele obedece sempre em submissão, porque ele entende que a missão está sendo dada por Deus, né? Filipenses 3:23 e 24. Em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, Satanás quer que você não sirva, ok? É, ou ele quer que você sirva sem amar a Jesus, sem ser grato a Ele e sem pensar que você está servindo a Jesus. Porque aí tem muita gente perdida na igreja que está achando que está servindo, mas está servindo aos homens, ao olhar, às aparências, tá bom? Assim você pode ficar frustrado, né? Novamente, se o foco são as pessoas, você vai ficar frustrado, doente. E você vai querer, inclusive, abandonar o barco, sair da igreja, etc. E você vai ser o primeiro a reclamar ou a falar mal do local, da missão, das pessoas, do corpo, das autoridades, etc. E aí surge o que, inclusive, profeticamente é falado, né? Que de dentro da igreja surgirão os seus maiores inimigos, os acusadores, tá bom? Como foi no Mar Vermelho, em Meribá, no deserto, quando eles tiveram contratempos, as coisas não correram de acordo com o que eles queriam. Eles reclamaram e reclamaram contra quem? Contra Moisés. Em quem colocaram a culpa? Em Moisés. De quem eles esperavam a recompensa? De Moisés. Certo? Então, estamos só usando o exemplo do passado com o foco equivocado. Então, em um episódio, quando um acampamento se levantaria, né, por causa da movimentação da coluna de fogo, que estava indo para o sul, eles achavam que a coluna de fogo deveria se mover para o norte, que seria o caminho mais curto para chegar à terra da promessa. Então, eles questionaram e eles foram reclamar contra Moisés. Então, vejam, o tempo todo eles achavam que Moisés estava dirigindo, mas não era Moisés, era Deus. Então, imagine o que Deus dava para eles: sombra e temperatura amena durante o dia, na coluna de nuvem, luz e calor durante a noite, na coluna de fogo, maná todos os dias, e um maná redobrado toda sexta-feira para o sábado. Então, todos os dias ocorriam milagres. Por isso que a gente repete, né? Não são os milagres que mudam ou devem basear a nossa fé, e sim o conhecimento da vontade de Deus e a nossa entrega, ok? Com todos esses milagres, eles continuavam reclamando, mas o povo achava que Moisés os estava guiando. E nós, como somos? Nós achamos que
o presidente da nossa empresa está nos guiando, que é o concílio da igreja, que é a comissão, que é o nosso pastor, ou nós achamos que Deus, apesar das falhas desses homens, está nos guiando? Há muita diferença, não é? Então Deus falou a Moisés: não é contra você, é contra mim. Samuel, quando o povo de Israel pediu um rei para ele, e Samuel contou isso para Deus, Deus disse para ele: não é contra você, é contra mim. Então, o tempo todo, Israel achava que Moisés estava guiando o povo. Que lição nós precisamos aprender, né? Na verdade, Deus está guiando. E se nós reclamamos dos homens que estamos ali vendo, tomando atitudes não ideais e não da maneira que nós acharmos, estamos reclamando de Deus, porque Deus constitui essas autoridades, dados os limites que a gente colocou também no parênteses que nós fizemos, tá bom? Então, Deus tem uma proposta para Moisés, né? Ele disse assim: eu vou destruir o povo e eu vou criar, né, através da tua descendência, vou levantar um outro povo. E Moisés já era um servo de maneira submissa e por amor, ele disse: não, Senhor. Ele intercedeu pelo seu povo e disse, né, não é meu povo, é teu povo, você tirou eles do Egito. Então, nesse momento, Moisés demonstrou amor incondicional, né, por um povo que não merecia e ele intercedeu por eles. Então, Deus vai nos colocar sobre a autoridade, seres humanos falhos, mas a quem iremos obedecer? Não são eles que nos guiam, é Deus. Ellen White diz o seguinte: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe a água da vida faz-se fonte da vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber a água da vida. Então, o crescimento, lembra-se, é a lei do reino de Deus. Então, todos nós somos chamados a cumprir uma missão como servos. Eu pergunto para você, quantos estudos bíblicos recebeu a mulher samaritana quando nós analisamos a vida dela? Nenhum. Ela foi e cumpriu a missão na cidade dela. É, logo depois da libertação dela veio a missão, o serviço. Quantos estudos bíblicos você acha que receberam os dois endemoniados de Gadara? Nenhum. E eles foram e mudaram e converteram duas cidades. Você apenas precisa contar a sua história. O que Jesus fez por você, como te tirou do Egito. E os outros serão atraídos a Jesus através da sua história. E eu me lembro, eu acho que eu contei um par de vezes, vou resumir também um testemunho que foi um tapa no meu rosto quando eu estava voltando do Rio de Janeiro, no voo. São muitos anos atrás. E ali um senhor se aproximou e me deu um panfleto. E no panfleto era um print do jornal. Quando ele estava voltando da Espanha, ele no avião, uma pessoa, um terrorista, ele entrou na cabine do piloto e ele quis jogar o avião para o mar. Miraculosamente, resumindo a história, né, ele conta, o terrorista foi pego, né? O avião pousou nas Ilhas Canárias, no meio do caminho, entre a Espanha e a América Latina, e ali ele encontrou a salvação. Então, para ele, para esse senhor, Deus o livrou da morte naquele episódio. E com o print do jornal do dia seguinte, né, falando dos fatos que tinham acontecido, ele contava para todo mundo: Jesus me libertou disso, Jesus me libertou, Jesus evitou que eu morresse, Jesus me livrou para que eu pudesse contar isto para você. Ele fazia só isso. E ele tocava o coração das pessoas, e Jesus, com certeza, tocava o coração das pessoas que até então não conheciam essa história, tá bom? Então, você não precisa ser teólogo, doutor, dar estudos bíblicos, saber o que os outros conhecem, você apenas precisa contar a sua história. E algo que nós precisamos entender, né, e estamos fechando essa questão, é como lidar com os nossos vícios, com o pecado, etc. Tá bom? Então, uma definição bem curta e rápida, né? Qualquer um que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, precisamos entender um pouquinho essa definição,
em comparação com a lei, né? Porque às vezes nós achamos que basta não matar, roubar, cobiçar, adulterar e já não estamos pecando. Então, quando compreendemos o assunto da justificação pela fé, nós vamos entender de que todos nós somos pecadores. Mesmo sendo de berço adventista, ou católico, ou praticante sincero de qualquer igreja ou denominação, né? Mesmo ajudando as pessoas, tendo uma consciência limpa, etc., sendo líder, ancião, etc., tudo que você tiver feito de bom e louvável, né? Isso não é suficiente para a gente definir que nós estamos guardando completamente a lei, tá bom? É, porque nós somos chamados para sermos servos. Então, Deus tem uma norma mais elevada. A lei não se limita a isso. E você quer dar uma olhada? Qual é a norma mais elevada a qual nós somos chamados? Conectada com a definição de pecado, Egito, Tiago 4,17. Olha o nível que Deus coloca o patamar, né, para nós como alvo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que que está dizendo aqui? Que não basta não adulterar, não cobiçar, não roubar. Se eu sei o que é bom e eu não o faço, eu estou pecando, ok? Romanos 13:10 complementa esse texto. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, de nada serve não roubar se eu não compartilho o que eu tenho. Não adianta não cobiçar se eu não ajudo quem precisa. De que serve não mentir se as minhas palavras não geram vida? De que nada serve não adulterar se eu não amo, cuido, respeito a minha esposa, né? Então, alguém pode dizer, você não bate nos seus filhos, mas você dedica tempo a eles? Você, sabendo que o que é bom você não faz, você está pecando. Então, na essência, nós continuamos sendo egoístas se nós não praticamos o bem, né? E nós poderíamos dizer, né, quem pratica o bem, fazendo uma rima bem estranha, né? Nós podemos até sermos dizimistas, mas egoístas ao mesmo tempo. De que adianta devolver o 10%, mas com os restantes 90% não coloco os meus talentos, meus recursos ao serviço de Deus. Então, por isso, não pense que então você fazendo as coisas boas, não matando, tendo uma consciência tranquila, servindo as autoridades, não sendo processado pela polícia, pela alfândega, pela Receita Federal, etc., você tem um nome limpo, você já é um santo. Não é, ok? E é interessante que a forma mais simples de não cometer pecado, sabem qual é? É nos isolarmos. Quando eu me isolo, eu não ligo para ninguém, então não falo mal para ninguém. Não estou mentindo, não estou ofendendo, eu não estou roubando, não estou falando bobagem, porque não estou na internet, né? Conectado, estou isolado, não me exponho, eu não grito com ninguém, não me indisponho com ninguém. E então, isolado, eu me torno o quê? Aparentemente um santo. Dessa maneira, quando eu estou isolado, o que que eu estou fazendo? Na verdade, não estou visitando, não estou ajudando, não estou orando por alguém, não estou orando com alguém, não estou ensinando, não estou pregando, não estou acolhendo, compartilhando, apenas estou o quê? Recebendo e acumulando. Então, a forma mais simples de me proteger é me isolando. E isolamento é uma forma intensa de egoísmo. Então, eu me basto, eu não preciso dos outros, não preciso dos demais, eu me viro, eu consigo fazer tudo sozinho. Se a gente puder pegar o exemplo de uma criança, né? Por exemplo, como que é a atitude de duas crianças pequenas? Quando elas se encontram, nunca se viram, elas se aproximam, às vezes nem falam direito a língua, né? Português, etc. E eles já começam a brincar. E elas se abraçam e elas nem sequer estão pensando de onde são, quanto ganha o pai, se você é pobre, se você é rico, se você tem cabelo enrolado, cabelo liso, né? Essas crianças há alguns anos atrás estavam no pensamento de Deus e elas são mais puras e genuínas, né? Elas não se isolam, elas se aproximam. Nós adultos nos isolamos porque criamos barreiras através dos nossos preconceitos. Às vezes é mais simples eu não querer conversar com meu filho porque eu vou me indispor. Sim, então eu me isolo dele. Eu prefiro não conversar com meu pai para que ele não me deixe nervoso.
e ainda eu me acho santo, porque não estou ficando nervoso, não estou ficando irado, eu estou me isolando daqueles que me causam mal-estar. Ok? O que diz Ellen White a respeito de como nós deveríamos lidar com as outras pessoas que às vezes estão sofrendo e precisam de ajuda, né? Na oração pelos enfermos, devemos pedir para que, se for da vontade de Deus, lhes seja restituída a saúde. Mas se não for, né, restituída a saúde, que Ele lhes dê a sua graça para confortá-los e sua presença para sustentá-los em sofrimento. E aí nós precisamos entender de que se às vezes nós estamos sofrendo por alguma doença, alguma situação, nós temos a sua graça para nos sustentar, tá bom? Então, não adianta de nada não prejudicar o próximo se eu não ajudo, ok? Primeiro tenho que aprender a respeitar o próximo, tenho que aprender, tenho que dar um passo além, tenho que aprender a amá-lo. Então, num relacionamento qualquer, uma pessoa, eu preciso aprender a amar e não tratar mal, ok? Porém, existe um passo maior que é aprender também a receber o amor das outras pessoas. Vejam, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. De outra maneira, Provérbios 18:12, o coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade. Por que que eu trouxe esses textos? Porque eu queria que você pensasse que muitos de nós não sabemos receber o amor dos outros. Quando alguém me cuida, me dá atenção, diz que me ama, dedica seu tempo a mim, eu me elevo, me encho de soberba, me acho melhor, acho que essa pessoa precisa de mim, e eu começo a não ser recíproco, começo a ficar com tudo para mim, não ajudo, não atendo, né, não visito. Então passamos a olhar apenas para nós mesmos, de maneira que Satanás nos eleva, né? E depois nos leva para a ruína, tá bom? Por isso que diz, a altivez precede a queda. Então não deixe que Satanás te eleve, porque ele depois te planeja te jogar para baixo, tá bom? Então muita gente recebe, nem agradecido é, ok? Como foi no caso de Amã. Amã foi elevado pelo rei persa e esse foi o motivo da sua destruição. Quando o teu cônjuge fala que te ama, ele está te elevando, mas você não deveria sentir isso, você deveria sempre permanecer embaixo, no mesmo nível de ele, porque senão isso vai te destruir, você vai menosprezar ele, você vai começar a não, talvez, ser recíproco com ele, porque nós somos corrompidos, falhos, e sem Deus nada somos, né? Inclusive para tratar com os nossos semelhantes. Dessa maneira, imagine uma situação irônica, né? Como um casamento que pode se resultar enganoso. Nessa perspectiva, né? O casamento, uma moça foi conquistada porque ela recebeu muito do pretendente, recebeu flores, recebeu elogios, e de repente, quando eles se casam, ele começa a cobrar dela, a pedir para receber e para de dar tudo que ele tinha dado na época de namoro. Então, se eu recebo e eu não agradeço, é um sinal de perigo. Se eu recebo e eu quero mais, é outro sinal de perigo que me mostra que eu não sou servo ainda. E ironicamente, né? Se a gente for falar um pouco da psicologia, do que se ensina nas escolas, né? Nas escolas se ensina a elevar a autoestima das pessoas, quando às vezes nós precisamos baixar a autoestima das pessoas para que a pessoa caia num senso de realidade, né? Como a Bíblia nos define, não somos pó, nós somos como erva que está no campo. Hoje existe, amanhã não existe e o vento leva, né? Então, nas escolas de psicologia se ensina, né? Faz com que ele esqueça, né? O seu passado, etc. Quando a Bíblia nos mostra que precisamos lembrar do Egito, lembrar de como a mão poderosa de Deus nos tirou de lá, refletir, analisar, para não esquecer das histórias de como Deus quer nos libertar, ok? Essas escolas ensinam, dá vazão aos seus gostos, né? Aos seus prazeres, seja feliz. E a Bíblia nos diz, submeta a sua vontade a Deus, não há condenação em Cristo, né? Uma alegria plena, uma felicidade completa.
ok? Então preciso aprender o quê? A receber amor dos meus pais. Às vezes não consigo, não sei, porque isso me eleva vou me tornar um ser mimado, protegido. E a mesma coisa com as pessoas, com namorados, noivos, cônjuges, colegas, chefes, etc. Eu preciso, como servo, aprender a receber o amor dos demais. E indo para o final do nosso estudo, né? Também precisamos, dentro dessas etapas de prática do servo, né, aprender a responder quando o outro me fere. Então, evitando o isolamento, o que que vai ocorrer? Vamos estar em família, em grupo, em sociedade, em comunidade, junto com a igreja. O que que vai acontecer então? Vamos nos ferir, porque somos falhos. E nos ferindo, como vamos reagir? Quanto mais pessoas por perto, mais atrito, brigas, diferenças ocorrem, né? Como existe um ditado, né, por aí, povo pequeno, inferno grande. Nas famílias nós temos tantos problemas, por quê? Porque passamos mais tempo com essas pessoas. Então você trabalha mais e seu colega trabalha menos. Como você reage diante dessa diferença? Então, o interessante é que tem um propósito de nós convivermos com outros grupos. Por quê? Porque ali começam a aparecer nossas falhas, nossas manchas, e Deus quer corrigir elas através dessa jornada, né? Esse é um bom exemplo do propósito do casamento. Ninguém conhece mais meus defeitos do que minha esposa. E Deus tem um propósito ao me mostrar esses defeitos através dela para que eu seja melhor, né, a cada dia. Então, é, o que dói mais? O interessante é que em todos esses passos nós vamos nos machucar, tá bom? É, quando nós somos machucados, quando alguém nessa convivência em grupo, né, nos machuca e causa uma ferida, o que dói mais? A ferida, imagine quando eu me corto, né, por algum motivo na cozinha com uma faca. O que me preocupa mais, a própria ferida ou a possibilidade da infecção? E a possibilidade da infecção, né? É porque o corpo ele vai se regenerar com cuidados, né, paliativos, etc. E o corpo, a ferida vai se cicatrizar. No caso de um relacionamento, quando alguém me fere, o que dói mais? A ferida ou a infecção que isso pode trazer? Vocês sabem que é a infecção, todo o tempo, né, angústias, sentimentos negativos, etc. E o melhor remédio antisséptico para as infecções, né, da saúde emocional nossa é o perdão. Por isso nós falamos também num capítulo do nosso estudo, tá bom? Então, recapitulando aqui bem rapidamente. O propósito é nós servirmos. E quais são os passos para sermos servos? Aprender a respeitar, não ferir o outro, aprender a amar o outro, aprender a receber o amor do outro, aprender a responder quando o outro me fere, e em cada passo, o irônico é que eu vou ser ferido. É como se Deus tivesse o propósito de que eu seja ferido, para que aprendendo com as feridas de Jesus, eu passe a ficar blindado, aprendendo a amar os outros. Porque se Jesus foi ferido pelas minhas atitudes, pecados e situações, eu preciso aprender também a com Jesus, tá bom? Então todo servo tem uma marca. Uma marca pode ser de um compromisso desinteressado. Aquele que não está disposto a dar, a servir, ele é egocêntrico, tá bom? Todo servo dá sem receber nada em troca. Qual é a proposta do serviço no mundo? Você pode dar uma olhada nos serviços que são oferecidos, em qualquer situação, né? Você é convidado para uma mesa, te trazem uma bebida, passam um perfume em você, o marketing fala da qualidade do produto, porque eles estão buscando o quê? O seu dinheiro, algo em troca. O serviço que Deus nos propõe é um serviço incondicional, assim como Jesus foi o servo sofredor. Quando nós estudamos quando furaram a orelha dele, né? Estudando a respeito do servo que escolheu e como prova, né, do serviço ao seu Senhor para sempre, ele foi furado na sua orelha. Salmo 55 diz, né? Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com um sacrifício. Na segunda vinda de Jesus seremos ajuntados, porque esses servos, né, que fizeram aliança com ele,
terão o quê? Sacrifícios. E como eram feitos sacrifícios naquela época? As pessoas cortavam o animal, cortavam ele no meio, e eles passavam no meio entre as duas metades do corpo. E aí essas duas pessoas que faziam essa aliança diziam que aconteça o que aconteceu com este animal se você falhar com o compromisso da aliança que estamos realizando. Ok? Então, precisamos entender, eu vou passar um pouquinho pela questão de tempo, tá? Que nós vamos encontrar regozijo, Paulo falando, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto, o que falta, né? Em outra tradução, das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, nós aprendemos a sermos feridos pela comunidade, pela igreja, mas amando essa igreja, assim como amou Moisés, seu povo, nós completamos as aflições de Cristo que ele passou em nós. É óbvio, não vai ser na mesma escala e na mesma proporção, mas nós teremos a alegria, né? Bem-aventurados aqueles que por minha causa forem injustiçados e perseguidos, etc. Tá bom? E eu termino com o, a experiência que eu contei nos bastidores, né? Quando nós estamos estudando em, depois da gravação do nosso estudo, com um exemplo de uma pessoa que tinha sido traída. Era um jovem, nós fomos entregar livros do Grande Conflito no asilo, e esse jovem, professor de educação física, ele contou que ele foi traído, né? Ele não falou se era noivo, namorada, mas ele ficou muito triste, né? Então, ele foi tratar essa questão da saúde mental dele com uma terapia, e na terapia foi proposto para ele que ele ajudasse alguém. E ele estava lá todo sábado ajudando idosos com o conhecimento que ele tinha, né, de músculos, de posições, esticar os músculos, os membros, etc., para, de uma maneira voluntária, sem receber nada em troca, ele estava sendo curado, servindo e ajudando alguém sem receber nada em troca. Que Deus nos abençoe, porque é irônico, né? Porque a proposta de Deus é uma loucura. Se a gente pudesse resumir, né, em algumas palavras, é, Deus quer que nós sejamos feridos, porém numa condição agora blindada, libertos pelo seu amor, pelo seu poder, para que tenhamos alegria servindo, nos prepararmos para o encontro com Jesus. Não permitamos que ou achemos que nós estamos buscando apenas libertação das nossas doenças mentais para ficarmos bem, ok? O propósito é maior. Jesus precisa ser mostrado ao mundo através de nossas feridas. Quando alguém vê que nós somos submissos, abnegados, e nós temos sacrificado tempo, né, transporte, dinheiro pela missão, essas pessoas vão ver em nós as feridas que vão levá-las a olhar para as feridas de Cristo, que são aquelas que realmente salvam e libertam. Essa é a essência do Evangelho, o amor de Cristo e o que ele fez por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, porque há um propósito maior. Não se resume apenas a guardar a lei, precisamos fazer o bem quando sabemos e reconhecemos. E te agradecemos, ó Deus, quando vem um pensamento, porque é o Espírito Santo falando a nós de como podemos fazer o bem na nossa família, nossa casa, comunidade, igreja, sociedade, vizinhança. Que nós demos vazão a esses pensamentos com atitudes e prática. E que ao entrarmos em contato com as pessoas, mesmo que nós não saibamos ainda amá-las, não saibamos ainda receber o amor delas, ou sejamos feridos por elas, aprendamos e relembremos que as feridas de Cristo podem nos ajudar nessa convivência e nesse crescimento. Senhor, te louvamos pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua palavra. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.